Professor, a Assembleia de Deus, lá nos seus primórdios, felizes e contentes, crescendo, quando começa essa história de organizar a Assembleia de Deus por ministérios? Explica para a gente, professora, e por que começou essa organização? Pois é. Eu não sei por que começou, mas o Gedeon, eu vou usar uma tipologia que o Gedeon utilizou no doutorado dele, assim. No primeiro momento, as Assembleias de Deus eram um movimento carismático, que isso, no início de 1911 até 1930, ela se institucionalizou, que foi com as convenções. Primeira convenção em 1929, que foi a estadual, né? E depois a convenção geral, que é 1930. Ali já existia um corpo burocrático. E o Gedeon faz a tipologia que em 1940 ela burocratiza, que aí vão criar essa história de ministérios. Igreja sede, e eu chamo de ministérios, porque na época ficava mais fácil de eu elaborar o texto falando de ministério, porque igreja sedes, aí eu tinha que explicar a igreja sede. Aí logo eu coloquei, olha, igreja sede e ministério é a mesma coisa. Então, vai, porque cria um corpo administrativo, organizacional, racional. Esse carisma ele vai ganhando estatuto, ele vai ganhando mesa diretora, ele vai ganhando corpo dentro dessa racionalidade, né, que Weber vai dizer, numa racionalidade econômica, numa racionalidade burocrática de estatuto. A figura do pastor presidente ela passa por uma rotinização que Weber vai chamar rotinização do carisma. Ela sai do carisma e passa para algo mais firme, já com igrejas, já com demandas. E a Igreja Assembleia de Deus, esse movimento, ele cresce muito. E é interessante, Silvana, que ele cresce de maneira não organizada no primeiro momento, porque todo mundo pensa assim, não, as Assembleias de Deus, ela chega no Brasil, vai para o Pará, depois ela vai para todo o Nordeste, depois ela vai para o Sudeste e Sul, como se tivesse assim um organograma a cumprir. E não foi bem assim. Quando se viu, estava lá as convenções estaduais, a convenção geral, né, formada aí por Macalão, era um corpo que na época ele foi batizado o Mário Sérgio, que é meu escritor, o Mário Sérgio escreve junto conosco. Se ele estiver aí, quero mandar um grande abraço para ele. Abraço, Mário. Então, assim, e vai criando corpo, vai criando força, vai criando estatuto, vai criando pastores, e sai os pastores suecos, entra pastores brasileiros junto com os americanos. Então, quer dizer, tudo isso vai se tramando de maneira depois dentro de uma organização, e não mais dentro desse movimento que o Gedeon vai chamar no primeiro momento, desse movimento carismático, que ela passa por longo tempo dentro do movimento carismático, né? Que não era reconhecido, que as igrejas protestantes na época também contrária, e a Igreja Católica só vai dar conta disso aí, e isso é uma coisa interessante desse movimento, no início de 80, porque até então estava tudo muito bem, a igreja está indo, mas as Assembleias de Deus também, né? Então, esse movimento vira uma denominação, e essa denominação ela vai ficando gigante, e é interessante como a Assembleia de Deus ela é gigante, e você hoje, se você montasse um corpo de pesquisadores só para falar das Assembleias de Deus no Brasil, nós teríamos que ter aí mais do que uma RELEP, né? Mais do que a RELEP, né? Que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, porque ela é muito local, ela escorrega da mão. Por exemplo, quando você vai falar do pentecostalismo no Brasil, já é no final de 60, da década de 60. A primeira é a Beatriz Muniz de Souza, que era uma pesquisadora, que vai falar desse pentecostalismo.
Ora, as Assembleias de Deus já estava além disso. E, no primeiro momento, ela é confundida como um movimento só, um pentecostalismo só. E quando cai na academia, quando ela entra na academia, aí vem as lacunas de como que acontece. Mas você está falando dessa Assembleia de Deus, mas ela está ligada a quem? Por que Madureira? Por que Missão? Por que Belenzinho? Não é a mesma? A pergunta era essa dentro da academia. A pergunta era essa dentro da academia. Mas não é a mesma? E eu falava, não, Marina, mas tem que ser. Então foi assim, eu e o Gedeon, nós somos parceiros de doutorado. Eu terminei em junho de 2012 e ele terminou em dezembro. Então a gente conversou muito sobre isso. Eu católica, ele já nasceu pentecostal, né? Então, assim, foi momentos de muitas trocas, de muitas conversas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.